I'm Tom Kelly. Thanks so much for coming in. It's my pleasure. Thanks so much for meeting with me. Of course. Did you have any trouble finding the office? Nope, the directions on the website were great. Eu achei bizarro esse comportamento dela. Ela tá muito séria, eu tenho um pouco de medo do jeito que ela tá falando aqui, parece que ela vai brigar comigo a qualquer momento. Eu não ia achar legal, não tá friendly esse ambiente aqui que ela tá criando, tá hostil. Fala galera, Edu Giansante aqui com vocês. Pra quem não me conhece ainda, eu sou fundador do canal eDublin, eu moro aqui na Irlanda, já vai fazer 15 anos agora. Bom, o negócio é o seguinte, o mercado tá mudando demais, porque a gente tá entrando numa fase de recessão, muita empresa grande que contratou uma galera, tá demitindo muita gente, e o lance é, o mercado na Irlanda especificamente é muito peculiar porque continuou contratando muita gente, inclusive de tecnologia, que são áreas que demitiram muita gente em outras empresas. Como que eu faço para passar numa entrevista de emprego? Eu vou te mostrar agora, através de simulações de entrevistas, quais são as perguntas cruciais e como você responder elas, e eu vou dar meu pitaco aqui em algumas simulações que foram feitas por algumas pessoas que estão entrevistando profissionais no mercado e estão mostrando isso para vocês aí em vídeos no YouTube. Vamos dar uma olhada. Então vamos lá, eu separei algumas entrevistas aqui, pra gente comentar juntos. Algumas delas, como eu falei pra vocês, vou pegar primeiro o mercado brasileiro pra mostrar algumas diferenças, porque é muito maluco o quão diferente uma entrevista é no Brasil do que ela é no exterior. Vamos lá, vamos ver essa entrevista aqui. Nesse formato que ela tá fazendo a entrevista de Headhunter, ela não vai entrevistar em uma vaga específica, então você vai ver o que muda. Ela Então, vai ter que ser Aline, muito mais genérica. você consegue me falar um pouquinho Olha de só. você? Quais são os seus objetivos profissionais? O que você está buscando no momento? Tá, ela vai fazer um assessment geral, né, que a gente chama, que é basicamente ouvir um pouquinho de você enquanto profissional, o que você busca, quais são as motivações, tipo de vaga, porque ela não tem uma vaga aberta nesse momento, ela tá fazendo um papel ali de headhunter barra recrutadora de, às vezes, uma agência de recrutamento que quer te ajudar numa recolocação, que acho que é o que ela faz, inclusive. Você disse que teve bastante metas na vida pessoal. Quais foram as principais metas na vida pessoal que você teve e conseguiu realizar? Essa pergunta, gente, esquece esse tipo de pergunta acontecer no exterior. Primeiro que tem algumas perguntas que são ilegais de serem feitas, tipo, você é casado, não é casado, tem filhos, não tem filhos. Segunda coisa, que aí nesse caso não é porque é ilegal, mas é uma coisa muito fora de uma realidade daqui, é alguém numa primeira pergunta de entrevista de emprego te perguntar sobre uma meta pessoal. Não vai acontecer, você pode citar um exemplo pessoal, às vezes numa conversa, num small talk inicial que você vai ter, mas isso não existe, tá? Não faz sentido nenhum. Se você tá falando de trabalho, tá falando de mercado, falando das suas conquistas de trabalho, você pode até falar, pô, um paralelo com isso é o que eu apliquei na minha vida pessoal e você citar proativamente esse exemplo, mas se o entrevistador chega pra você direto perguntando isso, eu acharia muito estranho. Falando um pouquinho da sua experiência profissional, você consegue me falar das suas 3 experiências mais recentes? Enfim, como ela tá fazendo papel aqui de generalista, as perguntas estão muito abrangentes. Me fala sobre 3 experiências recentes. Você tá lá no currículo, 3 experiências mais recentes. Talvez se ela fosse perguntar sobre 3 projetos mais recentes, ou 3 programas, 3 coisas que ela criou, 3 metas mais recentes, dentro das experiências que ela teve. Mas 3 experiências recentes é tipo, é muito genérico e é muito abrangente. E se você trabalhou em 3 empresas por lá 10 anos... Por que você saiu da Oi? Essa pergunta é importante, é uma boa pergunta. Por que você saiu da empresa que você estava? E olha só como ela tá simulando com uma pessoa que efetivamente tá procurando emprego. Eu acho que deve ser, enfim, uma mentorada dela, alguma coisa assim. Da Oi eu só saí porque eles estavam... Na verdade, eles estavam trocando gerentes por coordenadores, né? Olha só, isso é um red flag, porque essa pensada dela olhando pra cima aí, ela tá tentando recriar essa história na cabeça dela de uma forma que, assim, ela não saiu bem, provavelmente, daquela empresa. E como é que eu recrio essa história de uma forma que alivie e não fique parecendo que eu fui o problema, ou que teve um problema que eu tive, ou, enfim, teve um desalinhamento muito grande. E isso vira um flag porque você vê a forma com que ela tá repensando e tentando colocar uma palavra ali. E isso é falta de preparação também, tá? Não sei se ela não sabia, talvez, que essa pergunta viria, mas ela podia ter se preparado. Uma pergunta muito comum. Por que você saiu da empresa ou quer sair da empresa que você tá hoje, ou saiu da empresa que você estava, enfim... X anos, e você tem que ter uma resposta clara, tá? E a resposta pode vir de várias formas. Alinhamento cultural, alinhamento de objetivos, alguma questão que você não viu mais oportunidade para você, ou seja, de crescimento, ou oportunidade de fazer o que você tinha mais vontade de fazer, ou tinha mais interesse em fazer. N motivos podem ser razão, e nesse caso aqui ficou meio assim, né? O que aconteceu de verdade? A versão que ela tá colocando é uma versão bem diferente do que eu acredito que aconteceu, por forma dessa reação dela de body language aí, de como que a linguagem corporal dela tá. Eu precisava trocar meu filho de escola e eu particularmente me voluntariei para sair. Foi uma mistura aqui de trocou o gerente pro coordenador, aí ela foi um comum acordo, enfim. Ela falou, me voluntariei a sair, eu acredito que, enfim, mudou alguma coisa internamente, mas dá para refrasear, recolocar essa resposta de uma forma muito mais interessante e estratégica. O alinhamento da empresa mudou, a gente teve mudança de liderança, e isso não estava alinhado com meus objetivos, meus propósitos, e aí eu vi isso como uma oportunidade de entrar em um acordo para sair e poder me dedicar
é o que eu tive que fazer, enfim, a minha família e etc. E aí tudo bem. Aline, você consegue se definir com 3 palavras? Mas e aí, o que que isso agrega, né? Você tem que talvez colocar um exemplo, talvez, então me dá um exemplo de quando você foi criativo, me dá um exemplo de quando você foi hard worker. E aqui eu acho que ela não colocou isso não. Vamos ver o que ela vai perguntar depois. Ponto que você ainda precisa lapidar. Ela pulou, ela não explorou, porque ficou tão genérico. Como é que você vai fazer pra... O que você faz com isso, com essa informação? É uma informação que eu acho que não agrega, né? Não tô acreditando. Sério? Sério isso? Vamos ver aqui. Tá. Como eu assim? sou Você é uma gerente comercial que liderou aqui 140 pessoas? 140, 180 pessoas. 180 pessoas. Tímida, me fala mais sobre isso. E isso é uma pergunta que foi interessante, porque ela perguntou sobre um ponto fraco, né? Uma área que precisa lapidar, que aí vem de várias formas diferentes essa pergunta, mas aí, pô, você gerenciou um monte de pessoas, vamos entrar um pouco mais a fundo nisso, né? E a gente chama de deep dive. Então vamos aprofundar um pouco mais nisso. Ela fez algumas boas perguntas, algumas perguntas que eu achei que não ia agregar muita coisa, e uma que com certeza não vai acontecer aqui, que é perguntar sobre uma meta pessoal sua, logo de cara, inclusive. É uma coisa muito fora de comum. Procurando vídeos aqui, eu encontrei um vídeo do Primo Rico. Se uma vaga de emprego surgiu, essa pessoa, essa empresa está querendo resolver um problema. Só que muitas vezes a gente não se comporta como a solução para esse problema. Uma coisa interessante que ele falou aqui, tá? A gente tem algumas fases durante entrevistas de emprego, principalmente quando é uma empresa maior, e tem momentos certos de você usar esse argumento de você ser uma solução, e momentos que você vai ter que falar um pouco de você, momentos que você tem que perguntar de benefício, tem que perguntar da empresa. Quando você aplica para uma vaga, se você aplicou num formato, num processo comum, você vai falar com o recrutador no começo. O recrutador, ele sabe de forma geral sobre a vaga, depende da vaga, ele vai saber mais, depende da vaga, ele vai saber um pouco menos, porque às vezes é uma vaga muito técnica e o recrutador não é tão técnico. Ser solução, fantástico, eu acho que isso é muito importante, você tem que ser sim uma solução. Esse tipo de pergunta que você vai fazer, benefício, etc., geralmente, você deixa pro final. Uma coisa muito legal que eu acho que ele colocou aqui é a questão de você trazer primeiro o que é importante pra eles, pra depois falar sobre você, falar o que é importante pra você. Você vai ter seu momento de falar sobre isso, não se preocupa, Nick. Você não vai assinar um contrato, começar a trabalhar antes de você entender a sua parte também, se é interessante pra você. Agora, ser uma solução é sim muito importante, porque quando uma vaga de emprego surge, é porque eles perceberam que existe um problema e eles querem resolver. Isso aí é claro. Se eu fosse produzir um vídeo aqui sem colocar energia, seria Eu, como fico assistindo vídeo a 2 por hora, eu tô vendo pouca energia, mas sim, esse ponto é importantíssimo. A energia é um negócio que tem que ter. Você tem que ter em qualquer momento que você vai fazer uma apresentação, um vídeo, você vai fazer uma palestra, você vai fazer uma entrevista, arruma energia. E você tem que ter essa energia porque a gente é um flag, sabia? É muito interessante isso. A gente vai entrevistar as pessoas e às vezes eu vejo gente que fala que não é possível. Ou essa pessoa tá desanimada, ou ela não quer esse emprego, ou ela não quer, não sei, ela tá pensando em outra coisa. Pô, como é que eu vou trabalhar com uma pessoa dessa que parece que não tá nem aí, parece que tá dormindo, tá, sabe, sem pique? Então você tem que criar essa energia, não é falar alto, gritando, não é ficar só sorrindo. Energia é você mostrar isso, é você passar que você tá empolgado, que você tá com gás pra fazer as coisas. Eu odeio tremendamente é quando a pessoa fica falando de quão esforçada ela é. Ah, quem você é, o que você faz, não sei o que lá. As pessoas só falavam a faculdade que eu tenho, o MBA, a pós-graduação, quantos anos eu trabalhei nessa área, nesse mercado, não sei o que lá. Isso aqui, o que é interessante? É um assunto que eu falo há muito tempo já na Vandercast, falo em construções matinais, em vários vídeos, que é você trazer resultados. Não interessa se você trouxe resultado em 5 minutos ou em 5 dias trabalhando. O importante é o que você está trazendo de resultado no fim das contas. Não adianta você falar, pô, liguei para 200 mil pessoas, mas não consegui fazer uma venda. A pessoa fala assim, eu liguei para 3, mas consegui fazer uma venda. É mais interessante você ter um bom planejamento, saber criar uma estratégia. Você falar a sua graduação, só vai ser importante se a sua graduação te ajudar em alguma coisa. Isso daqui é muito legal e eu recomendo muito que você pesquise. Fala a jornada do herói, ele tá falando, é o storytelling, tá? Eu acho que a jornada do herói é muito comprida, ela acontece muita coisa, né? Você negar um chamado maior, etc. Eu não acho que isso vai acontecer com uma entrevista. Puta, surgiu uma oportunidade pra mim de eu gerir uma equipe maior e eu neguei essa oportunidade. De repente veio um vilão e aí eu aprendi que realmente, sabe? Vai ser meio complexo, então, já usar a jornada do herói especificamente. Mas, para quem vem do Brasil, por exemplo, né, o intercambista, a gente que tá vindo de um país subdesenvolvido, para vir para uma Europa, para os Estados Unidos, você tem uma jornada de herói indireta ali, colocando aqui para muita gente, mas não para todo mundo. Sai de uma situação às vezes mais difícil, um país muito violento, você não tinha oportunidade, ele resolveu enfrentar o mercado, falar um novo idioma, longe da família e etc. Sabe, essa jornada de você ser o underdog, você sair de baixo para conquistar algo, buscar algo maior, esse desejo de fazer isso é muito valioso, isso é muito legal. Storyteller é muito interessante. Sabe quando tem aquela galera antes ali, uma dinâmica? A dinâmica de emprego, eu te falar, assim, acho que a única vez que eu fiz uma dinâmica de emprego foi num estágio
no Brasil. Na Europa, nunca fiz nada próximo de uma dinâmica de emprego. E a dica dele aqui é uma dica básica que acho que independente de ser dinâmica de empresa, é uma dica que você pode usar para várias situações. É basicamente você mostrar que você trabalha bem em equipe. Esse é o ponto final aqui. Tem umas boas dicas aí, ó, do primo. Acho que, não sei se é o foco dele, se tem mais vídeos de trabalho que ele faz, mas tem algumas dicas muito boas aí, gostei bastante. E agora eu vou mostrar para vocês algumas simulações de entrevista em inglês que foram feitas por galera totalmente fora do Brasil, em outros países do mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia, e mostrar algumas perspectivas que, enfim, podem ser muito diferentes do que vocês viram até agora, até as dicas, que vocês já devem ter acompanhado muitas dicas da galera, e ver como é que eles estão reagindo. Algumas eu vou te falar que eu achei bem esquisitas, e umas eu achei muito boas. Essa aqui é uma professora de inglês, e ela vai te dar uma dica como você se comportar em uma entrevista de emprego em inglês. Mas eu vou te mostrar alguns problemas aqui e umas coisas legais que ela cita. Vamos lá, small talk, o que ela quer dizer com isso? É você, aquele quebra-gelo inicial, icebreaker inicial, que você fala, pô, e aí, foi fácil chegar aqui, é o papinho, aquele papinho em meio enrolação, mas que é importante você, né, criar um mood ali, criar um set the scene para começar a entrevista. A dica aqui é você se preparar com base em quem vai ser o seu entrevistador. Geralmente você sabe quem vai te entrevistar, porque a pessoa te mandou um e-mail, te mandou, sei lá, uma chamada, mandou um schedule, você vai ver o nome da pessoa ali. O small talk pode ser você trazer uma coisa relevante para criar essa conexão inicial com a pessoa. I'm Tom Kelly. Thanks so much for coming in. It's my pleasure. Thanks so much for meeting with me. Of course. Did you have any trouble finding the office? Nope, the directions on the website were great. Good. Eu achei bizarro esse comportamento dela. Ela tá muito séria, eu tenho um pouco de medo do jeito que ela tá falando aqui, parece que ela vai brigar comigo a qualquer momento. Eu não ia achar legal, não tá friendly esse ambiente aqui que ela tá criando, tá hostil. So, to get started, why don't you tell me a little bit about yourself? Sure. After graduation, I was hired at Happy Kids Creative. I've been there for the past 5 years and am currently the director of toy production. Boring e sem energia. Você lembra que a gente tava falando de energia? Aqui tá zero energia. Eu sei que ela tá explicando, o foco dela é o inglês, mas esse body language aqui tá me dando agonia, porque eu não falo, nossa senhora, eu tô falando com o Google Voz aqui. Estão treinando inglês, tô falando devagar, pausado, mas faltou uma linguagem corporal, faltou uma atuação um pouquinho melhor aqui. Agora, a pergunta é interessante, como você descobriu essa vaga, né? Como você ficou sabendo dessa vaga? Esse tipo de pergunta surge quando você aplica e aí uma pessoa que tá fazendo screening, né, aquela recrutador fazendo o primeiro contato com você vai perguntar. What would you say is your greatest Qual é o seu strength? ponto forte? Claro, o seu ponto forte pode ser flexibilidade, é você trazer um exemplo de flexibilidade. O que o mais legal desse exemplo que ela colocou é esse I find that this is very important when, basicamente falando assim, uma situação no qual isso é muito útil, e aí você traz um exemplo do que você fez que coloca aí um ponto forte seu. Então é sempre interessante você mapear meus 3 pontos fortes, onde situações, e mesmo que seja tão forte, você fala assim, não, mas não é tão forte assim. Se você acha que isso é bom ou boa nisso, coloca um ponto forte. E aí tenta validar com algumas pessoas que trabalharam com você antes. Fala, por que você acha que eu era muito bom na hora que a gente tá trabalhando junto? Busca essa informação antes, tá? Não espera acontecer a entrevista para você buscar essa informação e esperar ser rejeitado. Esse tipo de pergunta, tell me about a time, é pergunta de comportamental, né? Behavioral question. E você tem que trazer o contexto, aquilo que a gente já falou, né? Tem método STAR, tudo isso já expliquei em algumas aulas, em alguns vídeos anteriores. Mas você contar a história, né? O storytelling aqui. E quando é uma empresa que você é da mesma indústria, da mesma área, tenta trazer uma coisa que eles poderiam relacionar com eles também. Falar, pô, isso aqui poderia ter acontecido aqui com a gente. E essa pessoa saberia lidar com isso. Isso aqui, quando ela fala sobre um ponto fraco, basicamente é você falar, pô, meu ponto fraco é X. E o que você faz em relação a esse ponto fraco? Porque você não simplesmente deixa o ponto fraco ser fraco e continuar fraco. Você quer tentar corrigir ou tentar, de alguma forma, remediar isso. Not about this question at all. It can be a great idea to think. Essa pergunta, assim, como você se vê daqui 5 anos? É uma pergunta que eu já não vejo se fazer tanto, até porque hoje em dia mudou tudo, né? A gente, há 3 anos atrás, não sabia que ia ter uma pandemia. 6 meses atrás, não sabia que ia ter uma guerra. Há 1 ano atrás, não sabia que ia ter uma recessão tão grande. Então, é muito difícil falar assim, pô, é assim que eu me vejo. O que você pode sempre colocar é falar assim, poxa, tem muita coisa acontecendo, muita mudança. Eu, pessoalmente, tenho essas grandes ambições. Esse aqui é meu moonshot. Você não precisa entrar em detalhe, mas falar, esses aqui são grandes objetivos que eu tenho, seja de carreira, de cargos, ou de onde você quer estar, idiomas que você quer falar, mas sempre pensando numa evolução. É só para tentar entender um pouquinho mais assim, das suas ambições, das suas motivações, que às vezes tem gente que, né, nossa, não pensei em nada, não sei, fica muito genérico, fica muito no ar. I believe all of them have been with the company for over 5 years and know the ropes. I would say there's a little bit of frustration currently because of our lack of growth. This will be the 3rd time we brought in a new team leader in 4 years.
Do you know what's causing that kind of rapid turnover? Esse aqui é um caso bem real que pode acontecer, que é basicamente alguém tá contratando para uma vaga, sei lá, team lead ou o que for, e aí, sei lá, assim, a gente já teve alguém aqui que saiu, ou a gente já tivemos X pessoas, e você pode perguntar, assim, por que essa pessoa saiu? O que motivou? O que aconteceu? E ela perguntou, o que tá causando esse rapid turnover? Turnover, assim, quando você tá rodando muita gente muito rápido, né? Tá saindo e entrando gente muito rápido. Excelente pergunta, porque você, enquanto o entrevistado, pode encontrar um red flag na empresa. Uma situação que a empresa tá falando, puta, essa cultura é tóxica. Essa empresa aqui tá exigindo coisas que é irreal, é muito irrealista esses objetivos e isso vai ser um problema pra mim, porque você talvez vai se queimar lá, você não vai durar muito, você vai se estressar demais. Algumas coisas interessantes aqui, eu achei que só o body language dela que é esquisito, mas são bons pontos, as perguntas são bem próximas do que seriam feitas de verdade. E agora eu quero trazer pra vocês uma entrevista que eu achei muito boa. I'm a little nervous, but I'm doing great. How are you doing? De cara, aí a entrevistada fala, eu tô meio nervosa e tal, mas não tem problema nenhum você falar sobre isso. Até você falar que você tá um pouco nervosa, quebra um pouco esse gelo do nervosismo em si. Você tem que contornar essa situação, né? Mostrar que tá nervosa e ficar pra dentro, né? You telling me something about yourself? Sure, I graduated from a computer programming course, but I ended up working in customer service for a milk tea store for 2 years. I worked there alone. Ela é muito boa nessa body language, que é bem isso. Eles pegam, anotam uma coisinha aqui, outra ali, às vezes para complementar o que tá no currículo. Por que ela tá falando da graduação dela aqui? Porque ela não tem experiência em call center nesse caso. Ela tá tentando trazer um pouco de o que ela estudou para quando ela entrou em call center e aí isso virar, talvez, um potencial ali dela ser recrutada, tá? Ela tá trazendo exemplos de, enfim, quando ela teve que lidar com clientes, talvez. E isso é ótimo, porque você não tem experiência, mas você consegue trazer atributos que você usou, né? Às vezes você não tem experiência formal dentro de uma coisa muito específica lá. Eu não tive atendimento direto a cliente, mas eu trabalhei numa loja onde eu tinha que atender clientes. Então você teve uma experiência com clientes. Organizing it, preparing the food, interacting with a customer. Para um cargo júnior, para quem tá vindo sem experiência ou com muitíssimo pouca experiência, você vai acabar listando algumas coisas porque aí você tem que encontrar similaridades com essa carga que você vai executar. Então é interessante você trazer essa experiência contada também para mostrar que você pode executar outros trabalhos que são similares também, de fazer previsão de volume, etc. Principalmente em call centers. Aí, vamos ver aqui. Por que você saiu do seu emprego anterior? I left for 2 reasons. First, I want to upgrade my skills. I have been handling customer service locally. É interessante, é bom. Ela falou uma resposta aqui que eu acho que seria um mini flag, não seria um super flag, mas ela foi honesta, tá? Acho que num cargo desse aqui não seria flag, não. Que é basicamente o seguinte, ela, por que você quis sair da empresa? Aí ela vai lá e fala, bom, primeira coisa, né, com relação a o que ela estava lidando, estava muito limitado. Segundo, que falou, pô, nessa indústria aqui que eu tô aplicando agora, eu acredito que financeiramente e pra minha carreira pode ser mais interessante. Ela colocou de um jeito que foi bem leve, foi de boa. Ela não falou assim, porque aqui eu vou ganhar mais. This industry be beneficial to you, career-wise? A recrutadora, né, nesse caso, ela voltou pro foco de career, não financial, né? Por que você acha que essa aqui seria uma boa área pra você na sua carreira? I know that it'll sharpen my communication skills. That is a huge plus to anyone, because wherever you go, whether you're in a high or entry-level position. Entry-level position é quando você tá começando a entrar no mercado, né? Em nível de entrada, você tá 1 ano, 2 anos de mercado no máximo, você tá bem no comecinho, e high level é, enfim, executivo, diretor e tal. Aí é legal, ela falou, por que essa indústria pode ser interessante pra você na sua carreira? Ela falou, né, melhorar minha comunicação e ser bom em comunicação ajuda em qualquer área, qualquer nível. Customer Service, especificamente, e vendas são as melhores áreas pra você começar a trabalhar. Eu, assim, sem pensar 2 vezes. Se você quer aprender a ser um bom profissional, você quer aprender sobre uma empresa, você quer aprender a melhorar suas comunicações, a lidar com, ser um bom ouvinte, lidar com o cliente, entender as dores dos clientes, vendas e customer support. É assim, é isso. Porra, é a melhor coisa que você vai poder fazer. Bom, aqui, enfim, sobrou para fazer perguntas. Fazer perguntas é muito bom. Eu acho que ela estendeu demais até nessa resposta, nessa pergunta que ela vai fazer, mas excelente modelo aqui de entrevista, um formato muito comum, um formato que você vai ver muito. E ela atuou muito bem, então essa simulação da recrutadora aqui tá ótima. Acho que é bem legal assistir depois esse vídeo aqui. E devem ter mais também desses aqui, tá? Esses são alguns modelos de entrevista. Eu acho que é interessante você pesquisar. Você precisa praticar antes. Então, em simulação de entrevista é a melhor forma de você praticar. É uma coisa que eu faço muito para quem faz mentoria comigo. Faço, enfim, ou individual, ou a gente faz em grupo, abre um grupinho aí. Se você tiver interesse e tiver falar, pô, eu quero aprender mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui embaixo para você. Você pode se inscrever, não custa nada. Eu vou te mandar algumas dicas. E aí, se você falar, não, quero fazer uma mentoria, quero fazer uma simulação. Enfim, me conta de umas dicas que você aprendeu, coisas que você passou. Se você entrevista pessoas, o que você gosta de perguntar, conta para mim. Quero saber nos comentários também. A gente se vê então no próximo vídeo, gente. Valeu, fiquem com Deus.